E aí, pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para a nossa aula 5 de Matemática Financeira, onde traremos o conceito de taxas proporcionais e taxas equivalentes. Bom, a gente já viu em Matemática Financeira que a gente tem os elementos montante, capital, período, juros e a taxa de juros. E essas taxas de juros, elas podem ser proporcionais ou equivalentes quando eu vou olhá-la no tempo. Um exemplo simples, se eu pago uma taxa de juros de 5% ao mês, em 2 meses dá 10%, em 3 meses dá 15%, depende do regime de capitalização. E é nesse ponto que nós vamos ver as taxas quando elas serão ditas proporcionais ou quando elas serão ditas equivalentes. Então, bora para a nossa aula. Então, resumo dessa aula, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Primeiro eu irei falar de taxa proporcional, que vai estar ligada ao regime de capitalização de juros simples. Depois falarei de taxa equivalente, que vai estar relacionada ao regime de capitalização composto, que é a taxa que a gente vê na nossa vida real. Vou dar um método para a gente obter taxas equivalentes, uma formulazinha, um traquejo aí para a gente poder calcular equivalências de taxas ao longo de períodos distintos. E vou fazer alguns exercícios onde a gente calcula essa mudança de taxas, ok? Então, bora para a aula. Primeiro, o que são taxas proporcionais? Duas taxas de juros são consideradas proporcionais quando possuem períodos de capitalizações diferentes e, se aplicados sobre o mesmo montante inicial, produzem o mesmo valor final. Bom, mas eu não entendi isso. Vamos dar uma olhada no exemplo de poder entender direito essa definição. Uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, esse tipo de taxa proporcional é feito quando eu tenho capitalização simples, ou seja, juros simples. Então vamos dar um exemplo. Pega uma taxa de 24% ao ano. Se eu quiser calcular essa taxa ao mês, um ano tem 12 meses. Então, 24% em 12 meses é proporcional a 2% ao mês. Então, no regime de juros simples, 2% ao mês é proporcional a 24% ao ano. Essas taxas serão proporcionais. Uma taxa de 5% ao mês, quanto que seria no ano? 5% ao mês em 12 meses vai dar 60% ao ano. Isso acontece no regime de juros simples. Basta eu pegar o período total e dividir. Se eu tenho em ano, quero em mês, divido por 12. Se eu tenho em ano, quero em semestre, divido por 2, porque um ano tem 2 semestres e assim por diante, tá? Poderia ver aqui, ó, 5% ao mês é proporcional a quantos por cento ao semestre? Bom, 5% em 6 meses, 5 vezes 6, 30, 30% ao semestre. Essas taxas são proporcionais, ok? Só que aí que vem o grande lance dessa aula, que são as taxas equivalentes. Duas taxas são consideradas equivalentes a juros compostos se aplicadas ao mesmo capital por um período equivalente de tempo geram o mesmo montante. É muito semelhante à definição da taxa proporcional. O problema é o seguinte, vamos imaginar uma outra situação. A gente viu que na taxa proporcional, 2% ao mês, se eu multiplicar 2 por 12, deu 24%, em juros simples. Agora que vem a questão, em juros compostos, 2% ao mês equivale a 24% ao ano? Bem, a resposta dessa pergunta é um rotativo não. Não, 2% ao mês de juros compostos não corresponde a 24% por ano. Por quê? Porque no regime de juros compostos, os juros são calculados sempre no início de cada período. Ou seja, os juros vai vir sempre aplicado a um capital que foi modificado pelos juros do mês anterior. E isso não acontece no juros simples. No juros simples, os juros é sempre aplicado ao capital inicial. Então, em juros compostos, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Vamos fazer alguns cálculos e ver essa diferença. Imagine uma taxa de juros de 2% ao mês aplicada durante um ano de juros compostos. Qual vai ser a taxa equivalente a essa taxa de 2% ao mês? Então vamos supor que você cobra 2% ao mês. Aí você quer, e por ano, quanto você vai me cobrar? Não vai ser 24, vamos dar uma olhada. Ó, então eu tenho a taxa que é 2%, lembrando que sempre eu trabalho com a forma decimal. 2% é 0,02 e um ano tem 12 meses. Olha a fórmula de juro composto. Era montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Eu vou pegar só essa parte, tá? Se eu pegar 1 mais a taxa, que é 0,02, e vou elevar o período, que é 12, ou seja, 1,02 elevado a 12.
Fazendo essa conta, lembrando que para usar juros compostos, a gente vai precisar do calculador financeiro, calcular essa potência, porque na mão é muito complicado mesmo. Mas fazendo essas contas, vai dar aproximadamente 1,2682. O que significa esse número? Esse número é 1 mais 0,2682. Ou seja, 1 é 100%. E esse 26,82 é o acréscimo. Ou seja, com uma taxa de 2% ao mês, gera no ano 26,82%. Essa taxa é equivalente. Lembra no juros simples? 2% ao mês dava 24% ao ano. Bom, nos juros compostos, 2% ao mês deu quanto? 26,82. Um pouco mais. Aí você pode falar, ah, pô, Vitor, então é pouca diferença, tanto faz juros simples e juros compostos. Mais ou menos, porque dependendo da taxa de juros, o bicho pode pegar. Por exemplo, então, olha, em juros simples eu tinha 24%. Vamos pegar um exemplo assustador. Agora imagine um regime de cheque especial, que é um juros alto, 13% ao mês, tá? Qual a taxa equivalente que será cobrada após um ano? Então, 13% ao mês juros compostos equivale a quantos por cento ao ano? Então, olha só, 13% ao mês, 13% em sua forma decimal é 0,13, o ano tem 12 meses. Em juros simples, olha o que quer rolar. 13 vezes 12, 156%. Então, se você pagar 13% de juros ao mês durante um ano em juros simples, você pagaria 156%. Pagaria alto. Mas agora vamos ver quanto que você iria pagar em juros compostos. Mesma situação. Ah, lembrando que aqui eu estou tendo um aumento de 56%, né? Um aumento de 56%. Agora, olha só. Em juros compostos, pega esse valor da fórmula e eu vou pegar só a parte de juros. Se eu pegar a parte de juros, ó, 1 mais i elevado a n. 1 mais a minha taxa é 0,13. Então, 0,13 elevado a 12. 1,13 elevado a 12. Fazendo essas contas, dá aproximadamente 4,3345. Vamos desmembrar esse cara. Isso aqui é 1 mais 3,3345. Ou seja, esse cara é 433,45%. Isso significa que do total você teve um aumento de 333,45% ao ano. Olha a diferença, em juros simples você tinha um aumento de 56%. Em juros compostos esse aumento foi de 333%. Mais de 6 vezes maior. Assustador. É a famosa bola de neve. Em juros compostos, os juros eles vão aumentando de forma que a gente diz matematicamente exponencial, tá? Então, essa taxa de, olha que legal, 13% ao mês é proporcional a 156% ao ano. E 13% ao mês é equivalente a 433,44% ao ano. Essa taxa e essa taxa são equivalentes. Aqui é o aumento, ok? Taxas equivalentes, taxas proporcionais. Equivalentes, juros compostos. Proporcionais, juros simples, ok? Bom, agora como que eu vou obter essas taxas equivalentes? Basicamente o que eu vou fazer é aquele modelo, só que eu vou colocar uma fórmula aqui para a gente olhar só para essa fórmula. Sejam I1 e I2, essas duas taxas são equivalentes e aplicadas ao mesmo capital C durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização. Então, olha só, isso são taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes se, quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período, mas diferentes períodos de capitalização, produzem o mesmo montante final. Esse período de capitalização é ao mês, ao ano, ao semestre, tá? Então, vamos pegar um capital C aplicado por um ano a uma taxa anual de IA. Então, o montante do capital, o montante M ao final desse período de um ano será montante igual ao capital vezes 1 mais essa taxa anual elevado a 1, que é o ano, ok? Agora vamos pegar esse mesmo capital C, agora vamos aplicar ele a 12 meses a uma taxa mensal IM. Observe que a taxa IA anual durante um ano, a taxa mensal IM durante 12 meses.
Observe que é o mesmo período de tempo, 12 meses e 1 ano. Porém, os períodos de capitalização são diferentes, tá? Pela definição, eles têm que produzir o mesmo montante, né? Ou seja, o capital, quando aplicado a juros durante um ano, ele tem que ser igual ao montante do capital aplicado durante 12 meses, só que com a taxa mensal. Como é uma igualdade e aqui é multiplicação, eu posso simplificar capital com capital. Olha o que vai sobrar. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Essa é uma forma de fazer a equivalência de taxas anuais e mensais. Bom, mas existe uma fórmula para isso? Existe uma fórmula genérica. Olha só. Bom, se a taxa relativa de um determinado período de tempo, um ano, um mês, é I1, e uma taxa relativa a N períodos de tempo, N anos, N meses, é I2, eu vou poder falar que 1 mais I2 é igual a 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula. Eu vou pegar como se fosse só a parte do juro. 1 mais I elevado a N e igualar a 1 mais I. Aonde essa taxa aqui está durante o período de N períodos e aqui um período cheio, tá? Então, olha só. Exemplos. Calcule a taxa equivalente de uma capitalização em juros compostos a uma taxa de 8% ao mês durante o período de um trimestre. Então, eu quero saber qual a taxa equivalente de 8% ao mês em um trimestre. Bom, primeiro que essa é a minha fórmula. 1 mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N. Quem está sendo igual a quem aqui? O I2 é o cara que eu quero achar, que vai ser a taxa trimestral, um trimestre. O I vai ser a taxa que está variando a quantidade de meses, que nesse caso aqui é 8%, que é 0,08, e a quantidade de meses, quantos meses tem um trimestre? Um trimestre tem 3 meses, ou seja, esse meu N vai ser 3. Sempre do lado de cada fórmula vai ter a taxa que vai ter que crescer para poder pegar um período inteiro. Então, do lado de cá, sempre vai ter a taxa maior. Se for entre mês e ano, mês está aqui, um ano está aqui. Se for trimestre e trimestre e mês, trimestre aqui, bimestre aqui e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, eu vou querer descobrir esse I2. Então, 1 mais I2 é igual a 1 mais a taxa, 0,08, elevado ao período. Um trimestre tem quantos meses? 3. Bom, fazendo as contas, 1 mais I2 é igual a 1,08 elevado ao cubo. Fazendo essa conta na calculadora, 1 mais I2 é igual a 1,08 ao cubo é 1,2597. Bom, passa esse 1 para lá com o sinal trocado, 2, e 2, que é a taxa que eu quero, é igual a 1,2597 menos 1, e 2 vale 0,2597. Só que esse número aqui decimal, como que eu escrevo ele em porcentagem? Ando com a vírgula duas casas para direitas, ou seja, a taxa procurada é igual a 25,97 ao trimestre. Isso significa que uma taxa de 8% ao mês é equivalente a uma taxa de 24,97, quase 26% ao trimestre. Lembrando que um trimestre tem 3 meses. Note que se eu pegasse 8 e multiplicasse por 3, 8 vezes 3 é 24. Olha, observe que a taxa que eu obtive ela é maior. No regime de juros compostos, isso sempre vai acontecer, a taxa vai ser maior, tá? E se fosse a mesma coisa, a taxa equivalente a uma taxa de juros de 8% ao mês, só que agora um ano. Então, olha só, mesma coisa. Aqui eu vou estar em ano e aqui vai estar em mês. Então, I1 mais I2, que é a taxa que eu quero, é igual a 1 mais 0,08 ao mês. Se eu estou querendo no ano, em um mês tem 12 anos, então o período em questão é 12. Fazendo as contas, 1,08 elevado a 12. Fazendo essa conta na calculadora, 1 mais I2 é igual a 2,5182. Passo 1 para lá, com o sinal trocado. I2 é igual a 2,5182 menos 1. E 2 é 1,5182. Como que eu passo para a porcentagem? Duas casas decimais para a direita. Ou seja, I2 equivale a 151,82% ao ano. Isso significa que uma taxa de 8% ao mês é equivalente a 151,82% ao ano. Taxas equivalentes. Ok? Show? Bora para mais alguns exemplos então.
Uma pessoa pretende fazer um investimento com resgate em um ano. Essa pessoa tem as seguintes opções de remuneração. Isso é muito comum, tá? Primeira opção, 12% ao ano com uma capitalização anual. 5,9% ao semestre com uma capitalização semestral. E 3% ao trimestre com uma capitalização trimestral. Qual opção é mais vantajosa? Bom, vamos pensar. Observe que se eu for olhar pelos olhos do juros simples, um ano, bom, 12% ao ano, capitalização em um ano, então em um ano eu vou ganhar 12%, morreu. O primeiro não tem o que fazer. 5,9% ao semestre é equivalente a quantos por cento ao ano? Se fosse juros simples, seria só multiplicar por 2. Daria menos que 12, seria pior. Mas como é capitalização composta, eu vou ter que fazer o esqueminha que eu fiz de taxa equivalente. A mesma coisa com trimestre. Um trimestre, um ano tem quantos trimestres? Trimestres são 3, um ano 12 meses, então um ano possui 4 trimestres. O que eu vou ter que fazer nesse problema? Eu vou ter que calcular a taxa equivalente a essa taxa no período de um ano, a taxa equivalente dessa taxa no período de um ano e comparar com essa taxa que está capitalizada anualmente mesmo. Então vamos lá. Primeiro o segundo cara. Vocês entenderam? E vamos ver no final de um ano qual capitalização é melhor. 5,9% ao semestre. Quanto que isso equivale ao ano? Formulazinha. 1 mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N. Temos 2 semestres no ano, então o N vai valer 2. Então, 1 mais I2 é igual a 5,9 é 0,059 elevado ao quadrado, porque 2 semestres em um ano. Ou seja, 1 mais I2 é igual a 1,059 ao quadrado. 1 mais I2, elevando isso aqui ao quadrado da calculadora, 1,1215, passo 1 para lá, e 2 é 1,1215 menos 1, e 2 é 0,1215. Em porcentagem, duas casas para a direita, e 2 é 12,15% ao ano. Olha que show! Qual seria mais vantajosa, 12% ao ano ou o equivalente, 12,15% ao ano? A segunda opção está mais vantajosa, que a primeira, por exemplo. Já morreu. E em juros simples não seria, tá vendo? Mas em juros compostos com certeza é. Agora vamos ver o outro caso, 3% ao trimestre. Isso é equivalente a quantos por cento ao ano? Formulazinha, 1 mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N. Lembrar o seguinte, quantos trimestres eu tenho no ano? No ano eu tenho 4 trimestres, então para poder equiparar esses períodos, o N vai ter que ser 4. 1 mais I2 é igual a 1 mais 3% é 0,03. Aqui vem um 3 a mais, ó. Aqui esse zero não tem, é 0,03. E quando soma vai dar esse cara aqui, ó, 1,03. Tem um zero a mais aqui, corta ele. Quando eu levar isso aqui à quarta potência, vai ficar 1,1255. 1,1255. Ora, passo 1 para lá, e 2 é igual a 1,1255 menos 1, ou seja, 2 é igual a 0,1255. Passando para a porcentagem, eu vou ter que I2 vale 12,55% ao ano. Isso significa afirmar que uma taxa de 3% ao trimestre é equivalente a 12,55% ao ano. Ora, no primeiro caso era 12% ao ano durante um ano. O segundo caso deu 12,15% ao ano. O terceiro caso deu 12,55% ao ano. Qual opção se mostrou mais vantajosa? A opção de 3% por trimestre com capitalização trimestral, pois me produziu no período de um ano uma taxa de remuneração maior. Ok? Bom, mais um exemplo. Qual a taxa mensal de juros compostos equivalente a 100% ao ano? E aí ele me deu uma informação. Possivelmente esse probleminha poderia cair numa prova, porque você não deve precisar usar calculadora. A raiz de índice 12 de 2 é igual a 1,0595. Olha que esse problema aqui é. Ele falou que uma taxa de juros durante um ano é 100%. Qual é a taxa que tem que aplicar ao mês para que em 12 meses seja equivalente a uma taxa de 100%? Então, se eu pensar assim, se eu pegasse só 100 dividido por 12, não vai dar, porque isso é juros simples. Eu tenho que ver qual que é a taxa em juros compostos que eu vou aplicando mês a mês durante os 12 meses do ano e no final vai ser equivalente a 100%. Então, olha só, eu tenho que ir igual a 100% ao ano. 100% é 1.
1,0. E o prazo são 12 meses. Olha o que eu tenho aqui. I é igual a 1 mais I2. 1 mais I2 é igual a 1 mais I1 elevado a N. Agora, observe que eu tenho esse cara, que é do período de 1 ano. Eu tenho esse cara. Então, 1 mais 1, que é 100%, é igual a 1 mais I1, que é a taxa quebradinha, durante quanto tempo? 12 meses. 1 mais 1 é 2. É igual a 1 mais I1 elevado a 12. Esse 12 eu teria que tirar a raiz de índice 12 dos dois lados. É como se eu pegasse 12 e passasse para cá, o 12, e passasse para cá como fosse raiz. Então fica a raiz índice 12 de 2 é igual a 1 mais i. Só que esse cara, olha que lindo, ele me informou. Vale 1,0595. 1,0595 é igual a 1 mais i. Passo o i para o primeiro membro. 1,0595 menos 1 é i, que é o cara que eu quero. Ou seja, 0,0595 é a taxa. Percentualmente, duas casas para a direita e vale 5,95% ao mês. O que isso quer dizer? Que se eu tiver uma taxa mensal de 5,95% ao mês, em um ano eu vou ter uma taxa equivalente 100%. Olha que loucura, 100% é você dobrar. Significa que se você conseguir uma taxa de quase 6% ao mês, durante um ano, você consegue dobrar o seu capital numa aplicação. Por isso que aparece muita gente mentindo e falando que vai dar rendimentos, porque percentuais muito altos, desconfie. Quase 6% dobra o capital em um ano, então isso é assustador. Essa é a taxa equivalente. 5,95% é equivalente a 100% ao ano, ok? Aí, para finalizar lindo, show de bola. Fim dessa aula maravilhosa. Espero que tenham gostado. Eu sabe que eu sou fã disso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, olhe no meu canal, Vitor Rezende Almeida. Se inscreva, curte, deixe seu like, ative o sininho e bora para mais aulas. Um forte abraço a todos.